Vamos lá, meninas e meninos? Então, a gente vai dar início à nossa disciplina de Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre a evolução da segurança do trabalho, né? Porque a gente precisa entender como que isso vem sendo desenvolvido, como isso vem sendo pesquisado, como isso vem sendo colocado em prática, para a gente entender algumas situações e entender também algumas posturas que a gente tem que ter, tá? Então, se a gente pensar que a atividade laborativa, ou seja, o trabalho, ele nasceu com o homem, né? Porque se a gente pegar lá em Salmo 128, 2, está escrito o seguinte: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então a gente percebe que o trabalho faz parte da vida do homem, né? Então, através da história, a gente percebe que o homem foi capaz de criar tecnologias que possibilitou e vai possibilitar ainda a sua existência no planeta. Com algumas ressalvas, né, que a gente não vai entrar nesse mérito da questão de poluição, da questão de destruição da natureza, mas o homem tem se fixado e mantido a sua existência. Então, a preocupação do homem com a saúde e segurança, ela tem dados lá de inícios bem remotos. Por exemplo, no Egito, no ano 2360 a.C., uma insurreição geral dos trabalhadores, né, deflagrada nas minas de cobre. E nessa época evidenciou ao faraó a necessidade de melhorar as condições de vida dos escravos. Porque o escravo que machuca é prejuízo, o escravo que morre é prejuízo, o escravo que adoece é prejuízo, né? Então precisava de manter ali melhores condições de vida e também de trabalho para os escravos. Sócrates, ele sistematizou a medicina do trabalho por volta de 430 anos de Cristo. Documentos da Roma Antiga evidenciam também o problema do saturnismo, devido ao uso do chumbo na fabricação dos cálices de vinho. Em 1473, Eurique, né, na Alemanha, escreveu sobre a doença dos ourives, que era provocado pelos gases usados nos seus trabalhos. Em 1556, Georgius Agrícola, lá na Alemanha, já lidava com as doenças dos mineiros. Então já tinha essa preocupação. Em 1713, Bernardino, na Itália, surge o Tratado de Referência no campo da medicina ocupacional. Então, os italianos começaram a preocupar com relação à saúde dos trabalhadores no campo, tá? No início do trabalho no Brasil, se a gente pensar que veio o trabalho escravo, que foi o início do trabalho no Brasil, o escravo não era proprietário do seu próprio corpo, não herda a sua prole, não tinha liberdade para si e nem para seus dependentes. A força de trabalho contida no corpo do escravo, ou seja, compunha o patrimônio do escravista. Então, uma pessoa era escrava, era propriedade do seu escravista. O comércio do escravo implicava no comércio da força de trabalho, trabalho forçado, cerceamento total da liberdade. Então, esse foi o início do trabalho no Brasil. E o mercado de escravos, o homem era reduzido à condição de mercadoria, mero mercado de trabalho capitalista. Ok? Já em 1914, a gente teve por Henry Ford, né, que foi chamado de Fordismo, que é uma redução do absenteísmo por doença. Então, o que acontecia? Inicialmente, a gente tinha que o adoecimento de um determinado trabalhador interrompia a produção de um automóvel. Por quê? Várias pessoas trabalhavam ali e iniciavam e terminavam um automóvel. Tá? Agora, com o Fordismo, o adoecimento desse trabalhador
paralisa toda a linha de produção. Por quê? Esse cara aqui, ele é responsável por parafusar o pneu. A única coisa que ele faz é parafusar o pneu do lado esquerdo do carro. Então, se ele adoecer, ninguém vai vir parafusar o pneu do lado esquerdo do carro. Porque esse cara tem outra função, esse tem outra função, outra função, outra função. E antes do Fordismo, o pessoal trabalhava em todo o carro. Então, esse cara aqui sabia fazer a função desse também. Então, eles trabalhavam em tudo. Agora, não. Ele só faz uma coisa, tá? Então, um adoecimento desse gerava um problema sério na linha de produção. Então, alguma coisa precisava ser feita. Na África, Ásia, Austrália e América Latina, os comitês de segurança e higiene nasceram logo após a fundação da Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, que foi em 1919 e é atuante até hoje, tá? No Brasil, a consagração dos parques industriais ocorreu por volta de 1930, que embora conhecer a experiência no assunto de outros países, a massa trabalhadora vivenciou os mesmos problemas. Não se aprendeu que você precisa cuidar do trabalhador, você precisa cuidar da saúde dele, não só da saúde física, mas da saúde mental. Você tem que dar descanso para o trabalhador não pode trabalhar 18, 20 horas por dia, tá? Ele precisa de um período de descanso, ele precisa estar bem emocionalmente para trabalhar. Não havia essa preocupação no Brasil, tá? No início. Já estava ocorrendo algumas mudanças no mundo, justamente porque detectaram esses problemas. Um acidente na linha de produção gerava muitos custos, gerava muitos danos, mas o Brasil não tomou esses cuidados. Mesmo isso já tendo ocorrido anos passados, na Inglaterra. Então, não houve essa preocupação quando começou os parques industriais no Brasil, ali na volta de 1930. E o Brasil acabou sofrendo as consequências com relação a isso também. Então, em 1943, foi criado para tentar melhorar essa situação relacionada à saúde, ao trabalho, a segurança do trabalhador, foi criada a CLT, né? E uma coisa interessante, que foi criado para poder proteger o trabalhador, e o que mais se escutava na época era que eu não tenho tempo para ler todas essas regras de segurança. Então, a gente percebe que essa postura de não ler, essa postura de, às vezes, muitas das vezes, não aprender, não querer mudar, ela não é de hoje, tá? E o que a CLT trouxe, né? Ela traz algumas normas mais gerais do que as normas regulamentadoras. Então, a gente vai ver depois que as normas regulamentadoras elas se basearam na CLT. Então, na CLT, os dispositivos característicos sobre a segurança e medicina do trabalho se encontram no capítulo 4 do título 2 das normas gerais de tutela do trabalho, fazendo 70 artigos. Então, está lá do artigo 154 até o artigo 223. Então, por isso que o pessoal fala assim, não é muita coisa para eu ler, é muita coisa para eu aprender, tá? De modo geral, vê-se claramente que o propósito é a melhor proteção da saúde e integridade física e psicológica dos empregados, criando-se normas mais gerais para a iniciativa de resguardo mesmo e amparo, né, que tome forma e sejam concretizados. Então, esse era o intuito da SLT. E nesse contexto, tais normas da CLT acabaram servindo de base para a elaboração das NRs. Então, a gente vai ver que, por exemplo, a NR6, que fala sobre EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual, ela tem uma fundamentação legal lá da CLT, nos artigos 166 e 167. Então, ela foi idealizada em cima desses artigos. A gente tem também, por exemplo, a NR15, que fala sobre atividades e operações insalubres. Está lá nos artigos 189 e 192.
da CLT. A gente tem a NR 17, que fala sobre ergonomia, que são os artigos 198 e 199 lá da CLT. E assim, sucessivamente, a gente tem todas as NRs que vêm ali realmente embasadas na CLT. E em 1950, uma comissão conjunta da Organização Internacional do Trabalho e da OMS, Organização Mundial da Saúde, ela estabeleceu uma forma mais ampla com relação aos objetivos da saúde ocupacional. Então, da saúde do trabalho, né? Da ocupação que você tem. No início, na década de 70, o Brasil é o detentor do título de campeão mundial de acidentes. Isso é muito triste, né? Em 71, foi então fundada a SOBS, Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança, para poder tentar amenizar ou resolver essas questões. Em 72, saiu a portaria 3.277, que determina a obrigatoriedade de serviço especializado de segurança do trabalho. Então, já preocupado com essa questão de melhorar as condições de trabalho do trabalhador. Na década de 70 ainda, foi criada as normas regulamentadoras. Então, por exemplo, a gente tem a NR 18, que fala sobre as obras da construção, demolição e reparos. A gente tem a NR 23, que é a proteção contra incêndios. A NR 24, que é condições sanitárias. Então, elas vão sendo criadas à medida que vão vendo as necessidades e vão sendo reformuladas também à medida que vão sendo detectadas outras situações para melhoria. Em 26 de novembro de 1984, foi criada a ANEST, que é a Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. E em 27 de novembro de 1985, veio a Lei 7.410, que aí dispõe sobre a especialização de engenheiros e arquitetos em engenharia de segurança. Hoje os arquitetos já não fazem parte mais, mas nessa época, né, em 1985, foi estipulado que a gente poderia ter engenheiros e arquitetos como engenheiros de segurança do trabalho fazendo uma especialização. Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal de 1988, né, que estabelece direitos relativos também à segurança do trabalho aos trabalhadores. Então, essa evolução, ela não é de hoje, né? Essa discussão. E ela vem se evoluindo e vem se discutindo cada vez mais, tentando aperfeiçoar. Se a gente pega a NR10 hoje, ela está em reforma. Então, já tem algumas coisas que já foram mudadas, principalmente na parte de arco elétrico. E ela ainda está em formulação devido ao problema da pandemia, né? Mas a gente já teve algumas mudanças na NR1, na NR3, e a gente vai comentar isso aos poucos sobre cada uma dessas NRs, tá? Então, essa parte de histórico, digamos assim, eu tentei colocar de uma forma extremamente resumida, mas mega. Então, se quiserem discutir um pouquinho mais, a gente discute, tá? Mas basicamente é isso, que é aquilo que realmente a gente precisa ter uma noção dessa evolução. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos básicos da segurança do trabalho, ok? Não deixe de assistir.